Olá, meu prezado irmão, minha querida irmã, meu caro amigo que nos assiste neste horário, uma boa noite. Deus o abençoe. São 19 horas nesta bela cidade do Rio de Janeiro. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. E o estudo que trarei nesta oportunidade tem o seguinte tema: do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Começo com uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, é muito bom termos esta oportunidade de estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos guie, nos ilumine nesse estudo desta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu prezado amigo, você sabe como é o nosso procedimento. Toda semana nós temos tido aqui um estudo da Palavra de Deus e já faz algumas semanas que temos estudado a nossa Confissão de Fé. Confissão de Fé de Westminster, documento que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem os seus símbolos de fé. Esses símbolos de fé são constituídos da Confissão de Fé de Westminster e de dois catecismos, o maior e o breve catecismo. E a nossa Confissão de Fé é um livro que traz várias doutrinas que nós presbiterianos seguimos, e hoje eu vou falar de mais uma delas, que é a questão da situação, o estado dos mortos, e dizer algo a respeito disso, o que nós cremos como doutrina presbiteriana. Eu leio o item, são 3 itens apenas nesse estudo, e faço os comentários que forem pertinentes. Diz assim o texto: o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção. Mas a alma deles, que nem morre nem dorme, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia. Além destes 2 lugares destinados às almas separadas de seus corpos, dos seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Vamos então comentar aqui esse item. Sentença a sentença. Diz aqui: o corpo dos homens depois da morte volta ao pó e vê a corrupção. O que se quer dizer com isso é que o corpo físico, a parte física do homem, depois que lhe é retirada a parte imaterial, alguns chamam de alma, outros chamam de espírito, é alma ou espírito. Nós não cremos na tricotomia, 3 partes, corpo, alma e espírito. Nós cremos na dicotomia, corpo e alma, ou corpo e espírito. A parte imaterial é chamada de alma ou espírito. A parte material é o corpo propriamente dito. Então, quando se diz que esse corpo vê a corrupção, é que ele começa a ser destruído em contato com a terra. O corpo humano ele é destruído. Essa corrupção aqui é sinônima, essa palavra é sinônima de destruição. Não é corrupção no sentido de fazer coisas ruins, tomar decisões erradas. Não, não é nesse sentido, não. É no sentido de ser destruído. Então, o corpo humano, depois que há essa separação da parte imaterial, ele vai ao pó, volta ao pó
e começa a se decompor. Me lembro de um livro escrito por Machado de Assis, em que ele dedica a um verme as memórias póstumas dele. O livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele dedica assim: ao primeiro verme que roeu a fria carne do meu cadáver, dedico essas memórias póstumas. Bom, cito Machado de Assis aqui para apenas se reforçar que essa tese de que morremos e vamos para o chão, para a terra, e começamos a ser destruídos, a entrar em corrupção ou destruição, isso é uma crença universal, certo? Por mais que se tente preservar a matéria através de produtos, através de aquelas artes normalmente egípcias, mas normalmente o que é matéria, um dia ela entra em corrupção, ela se destrói. A matéria não é infinita, a matéria é finita. E o nosso corpo, ele vai para a terra e começa a ser destruído. É isso que quer dizer essa expressão. Mais adiante o texto vai dizer, mas a alma deles, quer dizer, dos seres humanos, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. E é importante aqui lembrar como se deu a origem do primeiro ser humano na narrativa bíblica. Deus formou do barro um corpo e soprou nas narinas desse ser humano o espírito, a parte material. E essa parte material passou a ser alma vivente, diz o texto lá de Gênesis capítulo 2, verso 7. Então, Deus sopra a vida. E é Ele também que retira a vida. Esse poder de dar a vida e de retirar a vida pertence a Deus e deve ser exclusivo dele. Por exemplo, a Bíblia diz: não matarás. Também a lei, normalmente a lei penal diz que se matar é penalizado, é crime. Então, não se permite matar. Os que fazem isso cumprem a pena decorrente do seu ato, certo? Quem dá a vida é Deus e quem pode tirar a vida é Deus. Ele sopra lá no Gênesis o fôlego de vida, e quando o ser humano está no momento de voltar para ele, ele retira a parte imaterial. A parte material vai para a terra e a parte imaterial volta para Deus para seguir o seu destino. E diz aqui o texto: a alma do justo, sendo aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia. O que o texto diz claramente é o seguinte: assim que se morre, já se encaminha para o destino final, que é a presença de Deus no céu ou a presença de Satanás no inferno. Não há meio termo. Diz o texto, vai dizer no final, que não se admite, o presbiteriano, a doutrina presbiteriana, não admite um outro lugar, como por exemplo o purgatório, como por exemplo um lugar em que se possa ali permanecer purgando ou expiando ou limpando-se dos pecados até ser admitido no céu. Não se admite isso na nossa doutrina. É céu ou inferno. Quando se morre, já está decidido para onde vai, para o céu ou para o inferno. E essa informação vem da Escritura, vem da Bíblia. A Bíblia ela não relata um terceiro possível lugar, um terceiro lugar em que a parte imaterial possa ir e ali permanecer até o dia do juízo final. E aí se perguntaria, para que o juízo final se a pessoa já foi para o inferno ou já foi para o céu? O juízo final, cada um saberá
por que que está ou no céu ou por que que está no inferno. Aí você vai dizer assim, mas isso é algo decorrente das obras? Não, não. Quem for para os céus, irá para o céu porque creu em Cristo como Salvador. E a justiça que vem sobre ele, vem de Cristo, não vem originalmente dele, vem de Cristo. E quem for para o inferno, vai para o inferno porque não crê em Cristo como Salvador. É simples assim. É simples assim. Porque a justiça que conduz um ser humano para o céu vem de Cristo. E a falta dela que conduz o ser humano para o inferno é porque não creu em Cristo. Não lhe foi imputada a justiça de Deus. Não há purgatório, céu ou inferno. O item 2 diz assim: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seu próprio corpo, e não outro. Embora com qualidades diferentes, se unirão novamente à sua alma para sempre. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, como fica a situação das pessoas que são comidas por tubarões, devoradas pelas bestas feras, ou são cremadas e se lança a cinza ao mar ou na natureza? Quando a pessoa fez essa pergunta, eu pensei assim, mas onde está o problema disso? Porque a pessoa estava pensando o seguinte, no dia da ressurreição, cada um ressurgirá com o seu próprio corpo. É Deus quem vai produzir isso. E esse corpo, a matéria desse corpo, virá de onde ela foi chamada para vir. Se são as cinzas que foram lançadas ao mar, se são as cinzas lançadas na floresta, no campo, se são aquelas minúsculas partículas que foram consumidas pela terra ou foram devoradas pelas bactérias saprófitas ou devoradas por uma besta fera, por um tubarão, isso não importa. Deus trará à existência esse corpo para se unir à sua alma. E aí, assim, viver para sempre. Esse corpo que for dado no dia da volta de Cristo, no dia naquele grande dia, como diz aqui, no último dia, esse corpo não estará mais sujeito à corrupção ou à destruição. Se viverá para sempre, no céu ou no inferno, porque haverá duas ressurreições, uma para a vida eterna e a outra para o sofrimento e a vergonha eternos. Então, preste atenção nisso. É melhor crer em Cristo como Salvador. E diz aqui o texto que nesse dia todos os mortos serão ressuscitados em seu próprio corpo, e não outro, embora com qualidades diferentes, se unirão novamente à sua alma para sempre. Esses que estavam separados, alma e corpo, se unirão numa unidade, formarão uma unidade, e essa unidade, que é esse corpo glorificado, viverá para sempre. Os que creram em Cristo desfrutarão eternamente da glória celestial. Terceiro item. O corpo dos injustos será, pelo poder de Cristo, ressuscitado para a desonra. O corpo dos justos será, pelo seu Espírito, ressuscitado para a honra e para ser semelhante ao próprio corpo glorioso em Cristo. Você se lembra de episódios que se deram com Cristo depois que ele ressuscitou? Jesus comeu peixe, Jesus se alimentou, Jesus andou de um lado para outro, Jesus entrou no cenáculo estando fechadas todas as portas. Como é possível isso? Porque esse corpo que Cristo recebeu, o corpo ressurreto, é chamado de corpo glorificado. Ele é capaz de transpor superfícies opacas. E a Escritura diz que nós
teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Acredito até que nós teremos esse poder também de transpor portas, superfícies opacas e entrarmos em lugares sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. Este corpo não estará sujeito à destruição jamais. Seremos como ele é, e se ele é Cristo, teremos um corpo igualzinho ao que ele teve ao ser assunto ao Pai. Esta doutrina do estado dos mortos e da ressurreição é uma doutrina bíblica, e todo aquele que é presbiteriano, todo aquele que crê na Escritura e extrai os ensinos dela, e estão eles resumidos aqui neste documento chamado Confissão de Fé de Westminster, devem crer desta forma. Crer que morreu, não acabou não. Aliás, está somente começando a eternidade. E não é bom, não é inteligente, não é sábio partir desta vida sem crer em Cristo como Senhor e Salvador. Porque quem crê em Cristo tem a vida eterna garantida, não pelos méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Que Deus te abençoe, dê uma ótima noite, uma ótima semana, e na próxima semana estaremos de volta aqui com mais um estudo da Palavra de Deus. Deus o sustente, Deus o guarde. Eu quero mandar aqueles recadinhos que todo final de estudo eu mando. Quero cumprimentar aqui o Daniel Mendes. Ô Daniel, jovem, juvenil e adolescente nos meus tempos de Coelho Neto. Deus te abençoe, Daniel. Vilma Nascimento, membro da Igreja Presbiteriana de Botafogo, foi membro de Madureira e agora está lá com o reverendo Cid Caldas. Deus te abençoe. Manuel Correia Nadim, Deus te abençoe, meu caro Manuel, guarde. Daniel Teixeira Flores, Deus te abençoe, Daniel, e outros mais que já passaram por aqui. A todos Deus guarde e sustente. Um grande abraço, até a próxima semana.